Oi, oi, gente! Tudo chique, lindo, zero bala com vocês? Então tá super top! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E o nosso último vídeo foi montando a mala maternidade. E esse vídeo, gente, o neném já está conosco. Inclusive tá aqui do meu ladinho tirando uma soneca enquanto eu gravo esse vídeo pra vocês. Essa semana lá no meu Instagram eu abri uma caixinha de perguntas e eu vou responder todas elas aqui pra vocês, tá bom? Então se você já me segue por lá, você acompanhou toda a tour que o Baby Harvey veio no dia 8 de fevereiro, um dia depois que a gente gravou o vídeo arrumando a mala maternidade. Então assim, foi cravado. Eu falei pra vocês, né, que eu tava com algumas contrações e que eu já ia montar a mala pra garantir. E foi batata, gente. Então, bora lá responder todas as perguntinhas que vocês deixaram lá pra mim. E muito obrigada pela interação de cada uma de vocês e pelo carinho, né? E é isso, vem comigo. Gente, vamos lá. A primeira pergunta foi da Paty e ela mandou o que você achou de diferente das duas gestações, parto e pós-parto. Eu confesso pra vocês que na gestação do Yusley foi tudo muito novo, né? É o primeiro neném. E eu acabei sentindo muito mais, fisicamente e emocionalmente. Então, o meu puerpério foi muito mais pesado, assim. Só que tudo influencia, né? Em qual fase da vida você tá. E eu lembro que do Yusley eu tinha loja ainda de cosméticos, né? E eu ficava muito preocupada porque, como eu que ficava na loja, então a gente é aquele eu empreendedora, né? Eu que faço tudo. E ficar esse tempo, né, que é o de resguardo, os 40 dias, em casa foi muito pesado emocionalmente pra mim, porque eu ficava com medo de não dar conta das coisas da loja e ao mesmo tempo eu tava ali vivendo tudo algo muito novo. Então, eu acho que a segunda gestação, ela vem de uma forma muito mais tranquila. E fisicamente também, eu senti que do Yusley eu precisava de muito mais ajuda para tomar banho, senti muito mais dor, sabe? E nessa foi mais tranquilo, lógico que teve dores, né, pós-parto, é normal, tudo que uma cesárea acaba entregando, né? Só que foi algo que passou muito mais rápido, então 15 dias, gente, eu já estava ótima. Eu cheguei em casa muito bem, assim, pra tomar banho sozinha, pra fazer algumas coisas sozinha, que antes eu sentia muita dor do Yusley, né, e do Harvey foi super tranquilo. Então, o que eu achei de diferente entre as duas foi isso, em relação ao parto e o pós. E eu confesso pra vocês também que do Yusley eu passei mal durante o parto, né? Porque eu tinha comido muito pertinho da cesárea. E do Harvey não, então tudo isso acaba agregando, né, pra você ter uma opinião positiva e negativa. Não tenho que reclamar das duas gestações, dos dois partos, dos dois pós-parto, mas uma comparação do primeiro pro segundo é que o segundo foi muito mais de boa, muito mais tranquilo. Lê, por que ele nasceu de 37 semanas? Né? Afinal, ele nasceu de parto cesárea e de 37 semanas, gente, é muito novinho, né? Inclusive tá resmunganinho ali. Mas foi o tempo dele, gente. Eu entrei em trabalho de parto, né, de sexta pra sábado, eu comecei a ter contrações. E eu achei que, tipo, só ficar de boa resolveria. Eu tinha feito uma faxina um dia anterior a esse episódio. Então, a faxina, ela acaba pesando um pouco, né? A gente acha que dá conta, mas o corpo já tá mais debilitado no final da gestação. E aí, não passava, mas era contrações mais longes, né? E eu achei até que fosse contração de treinamento, porque eu já tinha tido um pouco antes. Beleza. Aí, do sábado pro domingo, foi algo, assim, absurdo. Eu não conseguia nem dormir.
e foi super pesado, assim, e foi dele, gente, foi dele, entendeu? Então eu entrei em trabalho de parto com 37 semanas, e como a gente já tinha, né, escolhido a via de parto que seria cesárea, com o doutor que eu fiz o acompanhamento, que é o doutor Abinadar, aqui em Americana, né, então a gente fez a cesárea com 37 semanas, foi isso. Nada muito preocupante, inclusive ele nasceu com 2,720 kg, saiu do hospital com 2,500 kg. Mas para essa idade gestacional, ele saiu bem, ele nasceu bem, então não teve nenhuma complicação, tá bom? Como está sendo a sua recuperação? É muito boa. Eu acho que assim, gente, o relato de parto, né, tudo que a gente vivencia de um parto para o outro, ele muda muito, e de uma pessoa para outra também. Então aqui eu tô para contar para vocês, né, a minha experiência, o que vocês me deixaram aqui na caixinha de pergunta, mas muda muito, então não se compare, tá bom? A minha recuperação, ela foi super tranquila, igual eu falei pra vocês. Então a minha rede de apoio eu tive, né, então minha mãe tava lá em casa, minha sogra, minha cunhada, elas me ajudaram muito com a parte de faxina, comida, sabe, essa situação que a gente não consegue resolver por estar operada, e ajuda muito, né, gente? Porque a recuperação é o primordial, o repouso, né? É o primordial para uma boa recuperação. Mas como eu estava bem, a gente acaba fazendo uma coisinha ou outra, né? Não dá para falar que eu fiquei 100% quietinha, porque eu não fiquei, e ainda não estou 100% quieta, porque ainda não deu os 40 dias. Mas tá sendo muito, muito tranquila, tá bom? Que fofura! Esse rapazinho, será que vai puxar pro papai moreninho? Ai, gente, ele vai! Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, mas quando eu engravidei do Yusley, a gente achava que ele ia nascer pretinho, tá? Igualzinho meu esposo. E não veio branquelo igual a mim. E a segunda a gente também tava com essa expectativa, e aparentemente ele vai ser mais moreninho. Então, um pra cada banda, pra todo mundo ficar feliz. E ele tá dormindo, viu, gente? Tá resmungando e dormindo. Então eu acho que ele vai sim ser mais moreninho, tá bom? Qual hospital você teve o bebê? Parece ser muito bom. Eu vou pegar ele pra vocês verem. Bom, gente, tivemos um corte porque o celular parou de gravar do nada, mas vamos lá, continuando, tá? Respondi pra vocês qual hospital que o neném nasceu, então foi a Unimed de Santa Bárbara, tá bom? A maternidade. A Rafa perguntou, a chupeta ele pegou desde a maternidade? A Eleonora não quis a chupeta de jeito nenhum. Gente, eu levei a chupeta pra maternidade, né, mas lá a gente não fez nenhuma introdução, até porque eles não deixam, né, você ficar usando chupeta, mamadeira, essas coisas, nem nada. Então, tô em processo ainda de deixar o Harvey usar a chupeta, porque tem hora que aceita, tem hora que não, então é questão de você insistir, né? E eu sou super a favor, porque tem hora que o neném quer um calento, só que não é fome, não é nada, e a chupeta super resolve esse problema pra gente. O Yusley chupa chupeta até hoje, né? E aí, quando for pra tirar, a gente se resolve lá na frente se vai ser fácil, difícil, como que vai ser. Mas a princípio eu tô tentando dar chupeta pro Harvey. Então tem hora que pega, tem hora que não. Paciência. A Fer perguntou como tá sendo, né, com os dois, porque é pouca diferença e o maior ainda precisa de todo cuidado também. Eu confesso pra vocês que eu acho que nessa segunda gestação, o mais desafiador pra mim tem sido isso. O cuidado, né, de você ter com um bebê de 2 anos, porque ainda é um bebê, e um RN que ele depende 100% de você fisicamente, né? Então acaba que fica muito no colo e tudo mais. E pra mim, a parte desafiadora é justamente essa idade que o Yusley tá, que é de 2 anos, que acaba começando a fazer as birras, né? Então você ter que corrigir e ao mesmo tempo você não tá podendo, tipo, pegar ali fisicamente. Então essa parte pra mim tem sido bem pesada. De modo assim, geral, tá?
porque o Yusley, ele aceitou muito bem o neném. Então ele é muito carinhoso, ele gosta de dar carinho, beija, abraça, quer pegar no colo, sabe? Então eu acho que a parte que me pegou foi essa, emocionalmente falando, porque a gente se cobra muito, né? Se cobra de às vezes não tá dando muita atenção pro mais velho, se bem que eu não tenho que reclamar da minha rede de apoio, né? Então, do Naito mesmo, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, da minha família como um todo, eles dão muita atenção pro Yusley, justamente para não faltar, sabe, esse carinho e ele não achar que tá sendo excluído, que não tá sendo. Próxima pergunta foi: como pretende organizar a sua agenda com todas as suas 1000 funções e com 2 bebês? Gente, eu confesso pra vocês que agora o meu foco é 100% a maternidade, né? Até porque ainda nem deu os 40 dias do nosso pitoquinho aqui. E em relação à espetaria, né, que eu tava lá 100% desde o começo até o final da gestação, eu ainda tô, mas só que de uma forma mais distante, né? Então, gente, voltamos. Mais um corte, gente, mas vai dar certo esse vídeo, vai dar certo. Concluindo, né, agora o meu foco tem sido a maternidade, mas futuramente, depois que passar os 40 dias e tudo mais, e a gente conseguir, né, montar uma rotina com os meninos, aí o meu lado profissional vai acabar ficando de uma forma mais online, vou tentar trabalhar mais em casa, até porque a gente tem que conciliar maternidade, casa e serviço, né, menina? Então, por hora é isso, tá? Então, não sei quando que eu vou voltar presencial pra espetaria, de estar lá todos os dias e tudo mais. Próxima perguntinha é da Maísa: qual está sendo a parte mais desafiadora com RN e outra criança em casa? Foi o que eu falei pra vocês, é justamente equilibrar, né, o RN, que depende 100% de você, e um bebezinho de 2 anos que tá nessa fase, né, de descobertas e tudo mais, e também esse salto de desenvolvimento que acaba trazendo algumas birras e tudo mais. Então, conciliar tudo isso eu acho que tem sido desafiador. Mas eu acho que quando eu tiver 100% recuperada, que eu puder pegar o Yusley no colo com toda a força que eu tenho, sabe? Eu acho que a culpa vai ser bem menor. Porque você consegue também entregar muito mais carinho na mesma proporção que às vezes você tem que corrigir. E a gente pede discernimento para Deus, né? Como está sendo a amamentação? Gente, desde o Yusley eu não tive problema de amamentação, então eu tive produção de leite. Só que diferente do Yusley, eu saí da maternidade super assustada, assim, porque ele chorava muito. E eu achava que era fome, e de fato era. Só que não tinha descido todo o leite e tudo. Então eu saí da maternidade já com a fórmula. Então a gente intercalou a fórmula com a amamentação até os 4 meses, que foi quando a gente fez esse desmame, né? Que eu acho que assim foi muito excelente ter intercalado a mamadeira e o peito, porque eu não sofri e ele também não, né? E até pra você deixar numa necessidade ou outra com alguém que você confia, a mamadeira ela tá ali pra te auxiliar. Mas por hora, do Harvey, tô 100% no peito, que também tô muito feliz de ter essa experiência. Então eu queria muito ter a experiência de amamentar por mais tempo. Então eu vou tentar fazer isso, né, em livre demanda e tudo mais, por mais tempo, por um longo período. E depois começar intercalando a fórmula e o peito. Porque, igual eu falei pra vocês, me ajudou super. Até pra dormir a noite toda. Às vezes o neném, ele quer o peito não só para amamentar, né? Mas também para fazer de chupeta, de colinho ali. Porque é muito mais gostoso, né? Esse chamego todo. Então eu pretendo, só que mais pra frente, intercalar os dois. Em relação à dificuldade de amamentar, você tem ali nos primeiros momentos até acertar a pega do neném, né? E fez uma fissurinha, mas logo a gente começou a passar pomadinha. Inclusive usei aquela pomada que dá pro neném mamar sem você precisar de tirar ela, sabe? Que foi muito bom, só que usei pouco tempo, graças a Deus também.
Tá lá, pomadinha. Então já tá super bem. Outra pergunta foi em relação ao parto. Como foi o parto, né? Gente, o parto foi muito tranquilo. Igual eu tô fazendo algumas comparações aqui, né, pra vocês, de uma gestação com a outra, com um parto com o outro. Porque eu tive as duas experiências, né, de filhos diferentes. Ambos foram cesárea, mas eu acho que do Harvey foi ainda mais tranquilo, porque eu fui com um pouco de receio, sabe? Porque do Yusli eu tinha passado mal na hora do parto, então você fica um pouco mais reclusa e acaba tendo esse receio de como vai ser, né, de novo. Mas, assim, nos surpreendeu absurdamente, até também pela equipe. A gente fez o parto com o Dr. Abinadar, que é de Santa Bárbara. E eu e o Naito, a gente tava conversando sobre isso, né? Que a gente pretende, se a gente for ter mais filhos, fazer com ele de novo, porque foi muito legal. A equipe médica, ó, nota 10. A experiência de estar ali também... Parou? Não? Ah, tá. A experiência também, né, de estar ali, o Naito amou. A hora que o neném nasceu, a parte de pesar, tirar a medida do neném, limpar ele, tudo bonitinho, é feito numa salinha dentro da sala de parto, vamos supor assim. Então ele ficou com o neném e conseguiu me ver também, pra ver se tava tudo bem, como que tava, me acompanhar, né? Então ele ficou 100% junto comigo. Então ele achou isso muito, muito legal. E a gente também, por estar lá na maca, né? A gente se sente ainda mais segura tendo alguém que você confia ali. De modo geral é isso. Eu acho que eu falei tudo, né? Em relação à recuperação também, foi tudo bem. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo e também quero deixar, né, que bem claro que cada experiência é única. Então, para mim um ponto foi negativo, para você pode ser um ponto positivo. Cada gestação é única, pode ser da mesma mãe. Mudam, né, as coisas, como é engraçado e como que é o operar de Deus assim na nossa vida, porque eu acho o processo de gestar algo muito divino, gente. Você para pra pensar, você fala, gente, é Deus purinho, como que pode um ser sair da gente assim, sabe? É muito lindo, muito mágico. Mas vamos finalizar esse vídeo. Muito, muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês, por tirarem um tempinho de também mandar mensagem lá na caixinha de perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal e nos acompanha também lá no Instagram, que eu tô tentando deixar o perfil cada vez mais profissional pra vocês, tá bom? É isso, um forte abraço e um grande beijo.